Eu convido os senhores ministros, os senhores conselheiros a tomarem assento, por gentileza. Eu tenho que pôr o quê? Acham que não precisa? Solenidade de posse. Solenidade de posse de Suas Excelências, os senhores ministros Antônio Carlos Ferreira e Marcos Aurélio Gastaldi Buzzi, como membros efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho da Justiça Federal. Senhoras e senhores, boa tarde. Queiram, por gentileza, manter os telefones celulares no modo silencioso. O Conselho da Justiça Federal registra a presença de Suas Excelências. Senhora Ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moura, vice-presidente do Conselho da Justiça Federal e corregedora-geral da Justiça Federal. Senhor Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, membro efetivo do Conselho da Justiça Federal. Senhora Ministra Maria Isabel Diniz Galotti Rodrigues, membro efetivo do Conselho da Justiça Federal. Desembargador Federal Carlos Eduardo Moreira Alves, presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Desembargador Federal André Ricardo Cruz Fontes, presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Desembargadora Federal Terezinha Astolfi Caserta, presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Desembargador Federal Manuel de Oliveira Erhart, presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região. Doutor Fernando Marcelo Mendes, juiz federal, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF. Doutor Aurélio Virgílio Veiga Rios, subprocurador-geral da República, representante do Ministério Público Federal. Doutor Marcelo Lavocá Galvão, representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora Simone dos Santos Lemos Fernandes, juíza federal, secretária-geral do Conselho da Justiça Federal, designada no último dia 8 para exercer essa função. Magistrados aqui presentes, senhores advogados, senhoras e senhores. Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro João Otávio de Noronha. Boa tarde a todos. Cumprimento inicialmente Suas Excelências, os conselheiros do Conselho da Justiça Federal, doutor Aurélio Rios, do Ministério Público Federal, a doutora Simone Lemos, secretária-geral, o doutor Fernando Mendes, juiz federal, presidente da JUF, o doutor Marcelo Lavocá, que está a caminho, vai chegar daqui a pouco, os magistrados aqui presentes, os senhores advogadas, senhoras e senhores, nós estamos agora abrindo a nossa sessão para dar posse ao ministro Antônio Carlos Ferreira e como titular do Conselho e como substituto o ministro Marco Aurélio Buzzi. Convido, portanto, o integrante mais antigo e o mais recente do colegiado, o conselheiro Manuel de Oliveira Erhart e a conselheira Maria Tereza Assis Moura, para conduzir o ministro Antônio Carlos Ferreira à tribuna. Acabei de saudar lá. Convido a secretária-geral do Conselho, a doutora Simone dos Santos Lemos, para fazer a leitura do termo de posse. Aos 25 dias do mês de outubro, termo de posse do ministro Antônio Carlos Ferreira como conselheiro do Conselho da Justiça Federal. Aos 25 dias do mês de outubro do ano de 2018, às 14 horas, na sala de sessões do Conselho da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, perante o excelentíssimo senhor ministro João Otávio de Noronha, é empossado o excelentíssimo senhor ministro Antônio Carlos Ferreira
do Superior Tribunal de Justiça como conselheiro para o período de 2 anos, nos termos do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 3º do Regimento Interno do Conselho da Justiça Federal, comprometendo-se a bem e fielmente desempenhar os deveres do cargo, cumprir a Constituição Federal e as leis do país. O presente termo de posse vai assinado pelo excelentíssimo senhor ministro-presidente, pelo empossado e por mim, juíza federal Simone dos Santos Lemos Fernandes, secretária-geral do Conselho da Justiça Federal. Convido, portanto, os conselheiros, o ministro Maria Tereza, desembargadora Rá, a conduzirem o empossante ao seu assento regulamentar. Errei algum. Prosseguindo, termo de posse do ministro Marco Aurélio Gastaldi. Agora, antes só um pouquinho, eu convido também o conselheiro mais antigo, mais novo, a ex-mais novo, que é a ministra Tereza, conduzir o ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi à tribuna. Agora passo a palavra ao secretário para a leitura da ata de posse. Termo de posse do ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi como conselheiro suplente do Conselho da Justiça Federal. Aos 25 dias do mês de outubro do ano de 2018, às 14 horas, na sala de sessões do Conselho da Justiça Federal, em Brasília, Distrito Federal, perante o excelentíssimo senhor ministro João Otávio de Noronha, é empossado o excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, como conselheiro suplente para o período de 2 anos, nos termos do inciso 2, parágrafo 2º do artigo 3º do Regimento Interno do Conselho da Justiça Federal, comprometendo-se a bem e fielmente desempenhar os deveres do cargo, cumprir a Constituição Federal e as leis do país. O presente termo de posse vai assinado pelo excelentíssimo senhor ministro-presidente, pelo empossado e por mim, juíza federal Simone dos Santos Lemos Fernandes, secretária-geral do Conselho da Justiça Federal. Declaro empossado o excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi como conselheiro suplente do Conselho da Justiça Federal. Convido o conselheiro Marco Aurélio Gastaldi a retornar ao seu respectivo lugar. Senhoras e senhores, antes de iniciar o julgamento, vou pronunciar algumas palavras de boas-vindas. Primeiro, a ministra Maria Tereza Assis Moura, que não estava presente na última sessão, bem como ao ministro Antônio Carlos Ferreira e Marco Buzzi, empossado nesta ocasião tão especial e solene. Recebemos aqui a nova vice-presidente do Conselho da Justiça Federal, que acumulará também o cargo de Corregedor-Geral da Justiça Federal, de presidente da Turma Nacional de Uniformização de Juizados Especiais Federais e diretora do Centro de Estudos Judiciários, Sua Excelência, a ministra Maria Tereza de Assis Moura. Note-se
que, na TNU, a ministra contará com decisivo apoio de seu substituto, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino. De todo modo, a respeito da ministra, eu gostaria de relembrar sua excepcional trajetória acadêmica, que, além de bacharel em Direito, mestre e doutor em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, a ministra também é especialista em Direito Processual Penal e Direito Penal Econômico pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pela Faculdade de Coimbra, respectivamente. A sua trajetória profissional não é menos destacada, pois tornou-se muito cedo professora doutora da prestigiosa Universidade de São Paulo. Sua militância na área de direito processual e criminal é notória, tendo se tornado integrante influente do Instituto Brasileiro de Direito Processual e do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Sua militância na área de direitos humanos também é reconhecida, tendo atuado com galhardia na Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos. Ministra do STJ desde 2006, Sua Excelência é membro da Corte Especial e do Conselho de Administração, bem como foi da 6ª Turma e da 3ª Seção. Incorporou-se também ao Conselho da Justiça Federal, onde integrou esse colegiado, desempenhando papéis de relevo na discussão de temas caros à Justiça Federal. Por 2 períodos, atuou como ministra do TSE e, ademais, como corregedora-geral deste mesmo órgão. Em 2016, assumiu a direção-geral da INPAM, onde promoveu várias iniciativas relevantes de formação para o magistrado federal. Enfim, essa excepcional trajetória acadêmica e profissional da ministra a fará peça-chave nesta gestão. Ela colaborará decisivamente para o desenvolvimento do projeto de modernização do Poder Judiciário Federal. Dessa maneira, posso dizer que sou privilegiado de contar com a sua valorosa parceria, né? E nessa minha gestão, ou nessa nossa gestão que se está a se iniciar no Conselho da Justiça Federal e também no Superior Tribunal de Justiça. Acerca do ministro Antônio Carlos Ferreira, inicialmente peço desculpa pela conquista da Copa Brasil pelo Cruzeiro e a vitória lá na casa do adversário. Isso não deve ser feito. Bastaria um empate. Acerca do ministro Antônio Carlos Ferreira, gostaria de mencionar que ele é natural do estado de São Paulo, capital, onde bacharelou-se em Direito pela Faculdade Metropolitana Unidas, a FMU. Principiou sua carreira profissional como advogado da Caixa Econômica Federal, onde ingressou para o concurso público em 1979. Nessa instituição, prestou vários serviços de extrema relevância, assim como também ocupou cargos de grande destaque, dentre eles o de diretor jurídico da instituição. Devido ao seu proeminente desempenho profissional na advocacia nos anos 2011, foi escolhido para compor um notável quadro de ministros do STJ. Neste Tribunal da Cidadania, Sua Excelência atua como membro da 2ª Seção e da 4ª Turma, ambas especializadas em direito privado, e também integra a Comissão de Jurisprudência. A respeito do ministro Marco Aurélio Buzzi, gostaria de dizer que ele é natural de Santa Catarina, mais especificamente da cidade de Timbó. Graduou-se em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Vale do Itajaí. Realizou diversas especializações e concluiu seu mestrado em Ciências Jurídicas na Universidade do Vale do Itajaí também. Sua trajetória profissional no Judiciário iniciou-se com a aprovação em concurso público para a Magistratura Estadual de Santa Catarina, tornando-se desembargador após anos de valorosa e reconhecida atuação. Em 2011, assumiu como ministro do STJ, tornando-se membro da 2ª Seção, da 4ª Turma, bem como presidente da Comissão de Coordenação. Acrescento que o ministro desempenhou várias funções de destaque junto ao CNJ, mais especificamente no Movimento Nacional pela Conciliação e no Comitê
especial para a implementação do Manual do Juizado Especial. Aliás, gostaria de confessar, eu era grande amigo dele. Me visitava quando candidato toda semana. Depois que ele tomou posse, a sala dele ficou ao lado da minha, de 6 em 6 meses ele aparece para tomar um cafezinho. Quer perder um amigo? Faça o ministro STJ, seu colega. Por fim, posso afirmar, em nome desse colegiado, que com a presença da ministra Maria Tereza e após os ministros Antônio Carlos e Marco Buzzi, a Justiça Federal passa a contar com novas lideranças de amplo gabarito, com muita experiência e conhecimento. Essas lideranças se farão muito necessárias neste momento tão especial para todos nós, caracterizado pelo desenvolvimento de projetos amplos e inéditos de modernização do Poder Judiciário. Portanto, recebam a ministra Maria Tereza, que já tomou posse, aqui já está, mas pela primeira atuação no colegiado. Ministro Antônio Carlos, como conselheiro definitivo, já como conselheiro titular, e ministro Marco Aurélio Buzzi, como conselheiro suplente, recebam as nossas boas-vindas ao Conselho da Justiça Federal. Senhor presidente, posso? Pode. Eu gostaria de agradecer as palavras ditas a meu respeito e gostaria de dizer que estamos aqui todos juntos para tentar colaborar, né, no aperfeiçoamento do que se fizer necessário para a Justiça Federal, e conte sempre com a minha presença e a minha ajuda no que for possível. E quero dizer que o ministro Sanseverino estará ao meu lado, atuando na TNU, emprestando toda a experiência que ele tem em favor da Justiça Federal e da Turma Nacional de Uniformização, e estou muito satisfeita e feliz que possa contar com a presença dele e dos nossos eminentes colegas, a ministra Isabel, o ministro Antônio Carlos, que também certamente terão grande participação nesta nossa nova construção de Conselho da Justiça Federal. Muitíssimo obrigada. Obrigado, ministra Maria Tereza. Ministro Antônio Carlos. Senhor presidente, conforme Vossa Excelência mencionou em suas generosas palavras, generosas excluindo a parte futebolística, eu fui advogado da Caixa Econômica Federal por quase 30 anos, atuando basicamente na Justiça Federal, criando, por isso, profundos vínculos com a magistratura federal. E quis a roda do destino me conduzir, a partir de 2011, ao cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça, onde, no desempenho do cargo de ministro, tenho procurado demonstrar meu genuíno compromisso com os valores mais elevados da magistratura brasileira. E a honrosa designação e a posse como membro desse egrégio Conselho da Justiça Federal, na companhia da ministra Maria Tereza, em sua primeira sessão, na companhia do ministro Buzzi, é mais uma oportunidade que muito me orgulha de renovar meu compromisso com a magistratura brasileira, principalmente com a federal. Contem com os meus melhores esforços, farei tudo o que for possível para honrar a confiança, para que juntos possamos cumprir a missão desse Conselho na busca pelo bem comum, pelo fortalecimento da Justiça Federal, pelo contínuo aprimoramento da prestação jurisdicional, visando a construção de um país que seja verdadeiramente melhor para todos. Muito obrigado a todos. Obrigado pelas palavras, ministro Marco Aurélio Buzzi. Este eminente conselho, e também me coloco à disposição para colaborar, tentar colaborar, sem dúvida, no aperfeiçoamento das instituições. E agradeço muito a menção muito honrosa que Vossa Excelência fez ao nosso excelente relacionamento. Espero que continue assim. O tenho na condição de grande amigo, sabe disso, e admiro todos os componentes do Conselho,
já acompanha a carreira brilhante de todos eles, sem nenhuma exceção, e faço votos que continue esse Conselho cumprindo a sua missão e efetivamente colaborando para o aperfeiçoamento dessa belíssima instituição que é a Justiça Federal no Brasil. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Então vamos. Estamos com o quórum completo. Agradeço a presença da Associação dos Juízes Federais, da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui com o doutor Marcelo Lavoccar, Galvão. Com isso, o Ministério Público já me referi, nós podemos aqui começar nossa sessão. Registro, inicialmente, a ausência do conselheiro Thompson Flores, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, qual não pôde comparecer à sessão por motivo justificado. Para começarmos, eu submeto a ata da sessão anterior à aprovação do colegiado, que já foi disponibilizado no sistema eletrônico de sessões do CJF. Vossa Excelência, se quiser ficar, será muito bem-vindo, mas está impostado, está liberado. Como Vossa Excelência não vota hoje, Sim. fica à vontade. Eu agradeço muito, mas tenho também compromisso, como todos nós temos. Então, se me permitir, senhor presidente, eminentes pares, eu retorno ao tribunal. Obrigado. Muito obrigado. Se todos de acordo, então, estou declarando aprovada a ata. Os processos de 1 a 6 o 108, 2018, 108, 2016, 001, 2018, 457, 2016, 579, 2013, 484, 2018, 508, são referendos, resoluções da Justiça Federal. Se todos de acordo, então, declaro referendados, aprovados e referendados. Quem que é o nosso técnico aí, que eu estou me apanhando aqui para... Esses estão em Acho que- andamento em 7. Agora a gente vai para o 8º. Nós vamos para o 8º aqui. Desculpa, agora a gente vai para o 7. Exato. Tá, aqui está. Agora vamos para o 7º. O 7º é o processo CJF 2018-0011, da relatoria do ministro Raul Araújo, que terminou seu mandato, um pedido de vista. Está aqui como o meu. Esse aqui foi seguindo, o Conselho aprovou com as modificações da conselheira Terezinha Caserno na política de segurança. Que tem como meu pedido de vista aqui. Prosseguindo o julgamento, o conselheiro, por unanimidade, aprovou a proposta de resolução nos termos do voto do relator. Não votou a conselheira Maria Tereza de Assis Moura, em razão do seu antecessor ser o relator da matéria. Aqui é a questão da proposta de resolução que dispõe sobre a política da segurança institucional da Justiça Federal. Nós fizemos, aqui há uma proposta na discussão, me sugeriu o desembargador Manuel Errati e Terezinha, e conselheira Terezinha, de que nós mudássemos um pouco a estrutura, porque essa é uma questão de segurança. Afeta a presidência do tribunal e não a corregedoria, então não há necessidade do corretor estar na comissão, e no número de juízes nós estamos reduzindo, também por proposta até unânime dos demais conselheiros, para 2. Então, na resolução que eu estou submetendo à votação, tem exatamente esse teor, com essa modificação. Se todos de acordo, então eu declaro aprovado. Senhor presidente, como foi sugerido na reunião, até a preparatória, a possibilidade de um desses juízes ser de indicação da Associação dos Juízes Federais, integrantes da comissão. Como é? Que um dos juízes seja indicado Isso não está na resolução, não. Né? Tá. A proposta do conselheiro do presidente da JUF é que um dos juízes seja indicado pela JUF.
alguma objeção dos membros da comissão de juízes? Só para esclarecer que essa indicação não é uma mera indicação, ou seja, não é vinculativa para a presidência, né? Quer dizer, a comissão, a JUF indica, mas é uma indicação, ou seja... Então, você propõe... Não, ele propõe indicar, Vossa Excelência está sugerindo apenas que seja ouvida. Mas não seja uma... Não seja, Exato, exatamente, seja ouvido, aí não tem exatamente. força vinculante. A ideia, pelo menos a minha, era de que houvesse uma indicação propriamente, como é no tribunal, é indicação, é um assento para a associação. Eu acho, ministro, perdoe, mas há um interesse direto do juiz, segurança é deles. Acho que seria de bom ouvido que a gente permitisse essa indicação. Normalmente, exatamente, eles indicam e uma avaliação do tribunal normalmente será aceita, mas excepcionalmente pode ser que não, mas... Porque se é indicação deles. Aí não tem juízo de avaliação por parte do tribunal. É porque, senhor ministro, como nós tivemos problemas de segurança com um dos juízes nossos, a oposição foi justamente dos próprios magistrados para que houvesse. A decisão acabou ficando da presidência sobre a questão da segurança, que a responsabilidade é do presidente. Bem, nós estamos falando de uma comissão onde um dos juízes é apenas um membro. Não são 2 juízes apenas. Sim, mas é um membro. Mas a comissão tem o presidente, tem os outros partícipes, né, os outros participantes. Então, eu acho que um juiz não chega a contaminar o geral. Acho que uma boa prudência a gente ter um representante do juiz nessa comissão Por isso que de a indicação, e não a vaga C da instituição, a vaga indicado. Mas será que... Sim, a comissão é a comissão. Agora, uma das vagas é indicada pela JUF. Essa é a proposta. Há alguém mais que discorde disso? Não? Então, vou deixar Vossa Excelência como voto vencido nessa, Obrigado, senhor presidente. nessa proposta de indicação. Vamos, então, aprovado. Senhor ministro, apenas para esclarecer, não sei se isso ficou constando, seriam 2 juízes, um indicado pela presidência, Um indicado pela, pela presidência, né? um indicado pela associação. Isso. Ok? Vamos assim. Isso se acerta na relação, tá? Bom, o 8º, é só o 8º, 8º e 9º, né? O 8º e 9º é a questão da conversão de vagas de juízes em cargo de desembargador, que nós já discutimos. Já aprovamos para os outros tribunais. Em vez de eu distribuir o processo, eu preferi fazer aqui um prazo do voto da ministra Isabel, que todo mundo já estava de acordo, e trazer o mesmo princípio para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e da 5ª Região. Então, eu submeto, se todos estiverem de acordo, está exatamente na mesma metodologia, mesmo tema de trabalho, e o nosso voto é um resumo do dela. Está aprimorado. Não, só resumimos. Não tem como aprimorar aquele belíssimo trabalho. Se estão de acordo, então declaro aprovado o processo em pauta número 8 e 9. Ok. O número 10 é aquele pedido de autorização do DRF da 1ª Região para transferir a 8ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais para a subseção judiciária de 7 Lagoas. Ou seja, nós estamos com carência em 7 Lagoas, estamos com sobra, isso foi estudado tecnicamente, os números indicaram essa colocação. Eu estou votando no sentido de indicando a aprovação. O ministro, o conselheiro André Fontes, apenas está pedindo que ele vai juntar um voto que deveria ouvir um juiz que pediu para pronunciar. Mas esse juiz não tem, nós não deferimos por uma razão simples, ele não tem nenhum envolvimento, ele não vai para lá, não está na vara, o interesse dele é particular. Então, achamos que não é o caso de ouvi-lo. E, portanto, ressalvada essa questão que o ministro André juntará o seu voto, né, vencido dessa participação, se todos reafirmarem aqui a proposição, eu estou, então, considerando aprovado, número 10, apenas com essa ressalva
Ele já aprova, superado, ele aprova, mas apenas por uma questão preliminar. Senhor presidente, só mais, também por dever de ofício, como esse pleito chegou à associação, eu já adiantei a Vossa Excelência, ao presidente Moreira Alves, como há a juíza substituta na vara, sim. Vai ser garantida Então, possível a permanência dela na JUF sede. está solicitando a permanência da juíza, mas o presidente da primeira região disse que estudará a melhor forma de atender ou de atenuar essa... Não só em relação à juíza, senhor presidente, como em relação a todos os servidores. todos os servidores. A nossa perspectiva é essa, poder trazer o menor transtorno possível no que nos é mais valioso, que diz respeito aos recursos humanos de que dispomos. Ok, que conste, então, de ata. Tá, por favor. O embargo declaratório no processo 2012-08 do desembargador Eustáquio, ele pediu adiamento, já falei com a ministra Maria Tereza, nós estamos deferindo, então, porque parece que ele alega a questão de intimação, mas não importa, nós vamos adiar para a próxima sessão. Eu só gostaria que já ficasse constante que está ciente que será na próxima sessão, independentemente de nova intimação. Então fica adiado para a próxima sessão, independentemente de outra intimação. Está aqui o representante, o nobre advogado, está aqui, então fica a Vossa Excelência intimada do adiamento para a próxima sessão, independentemente de nova intimação. Ou melhor, considere-se intimada nessa sessão. O nome da senhora é doutora? Juliana. Doutora Juliana. Sim. Não, mas depois que julgar. Não, é outro agora. Ah, não, agora é outro, então tá. Agora, então, eu estou no processo 11. 12. O 12 a resolução que foi relator o conselheiro Raul Araújo, ok? No processo do Conselho Federal Administrativo 2012-0334, houve um pedido de vista por parte do desembargador Manuel de Oliveira Errarte, que trouxe, concordando com alguns pontos de vista, eu peço a Vossa Excelência que faça a explicação do seu voto. O eminente ministro Raul Araújo propôs 4 questões. A primeira analisou um pedido de revisão dos valores da tabela de honorários, formulados por 2 médicos peritos e pelo diretor do foro da seção da Bahia. Neste ponto, o ministro votou desfavoravelmente, entendendo que não era oportuna essa revisão de tabela diante das limitações orçamentárias. Eu estou concordando com o voto do ministro neste ponto. A segunda questão versa sobre um pleito do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro, que pretende a equiparação de valores entre economistas e contadores, quando forem designados como peritos. O ministro votou favoravelmente à pretensão. Eu estou acompanhando o ministro, embora ressaltando que, nos termos da medida provisória recentemente editada, deverá haver um ato conjunto entre o CJF e o Ministério do Planejamento sobre a questão da tabela de honorários. Mas estou dizendo que, provisoriamente, fica realizada essa equiparação, conforme foi proposto pelo ministro. A terceira questão trata de inclusão de pessoas jurídicas no cadastro de peritos habilitados a funcionar perante a Justiça Federal. O ministro entende que, por enquanto, deve-se tão somente admitir a inclusão de pessoas jurídicas de direito público, tendo em vista que existe uma consulta formulada pela Corregedoria Geral do CJF ao CNJ sobre a possibilidade da inclusão de pessoas jurídicas de direito privado. Então, neste ponto, eu estou concordando com o ministro de que se inclua, neste momento, pessoas jurídicas de direito público, a exemplo de entidades hospitalares, etc. A quarta questão versou sobre uma alteração no procedimento quando se tratar da fixação de honorários
em valor equivalente até 3 vezes o limite contemplado na tabela. O ministro Raul propôs que, nestas situações, fosse imprescindível a autorização do presidente do tribunal, Então, esse é o último. podendo essa atribuição ser delegada ao diretor do foro. Ressalto que o ministro Raul havia editado o provimento número 4, tratando deste assunto, e na sessão passada, atendendo aqui ponderações, inclusive do senhor presidente e de conselheiros, o ministro Raul, então, determinou a suspensão da aplicação do provimento. E aqui é o único ponto em que eu peço vênia para divergir do eminente ministro Raul, embora entendendo as suas louváveis preocupações, mas estou entendendo que, na prática, ficaria muito difícil o exercício dessa atribuição pelo presidente do tribunal, levando-se em conta que seria necessário que o presidente tivesse os autos ao seu dispor para analisar, para verificar se, porventura, o juiz teria fixado os honorários em patamares razoáveis. E isso seria, a meu ver, inviável de ser examinado caso a caso, tendo em vista o volume de processos da Justiça Federal. Então, entendendo e ressaltando os louváveis propósitos do ministro, eu peço a máxima vênia para divergir deste ponto. E, sendo assim, eu estou sugerindo à Corregedoria a revogação daquele provimento que já estava suspenso. Claro que essa revogação é ato do corregedor, eu apenas faço uma sugestão de que, se for o caso, seja revogado este provimento. Então, em suma, são essas 4 questões que são tratadas neste processo administrativo. Então, proclamo o resultado após... Senhor presidente. Após o voto presidente. do ministro, do conselheiro Manuel Errati. Senhor presidente. Pediu, eu vou conceder-lhe a vista agora. Obrigado. Tá? Só pra... Pediu do conselheiro Manuel Errati, que divergia em parte do relator, pediu vista o conselheiro Moreira Alves. Esse era o último nosso processo. O 13, o ministro Moreira Alves, ele pediu para examinar com mais calma, então nós vamos adiar para a próxima sessão. Não vou nem retirar de pauta, vou deixar já adiado automaticamente para a próxima. Ou quer que retire de pauta? Podemos adiar. Então, fica adiado para a próxima sessão. Bom, nada mais tendo a tratar, eu agradeço a presença dos meus pares, conselheiros, dos senhores ministros e desembargadores, da Ordem dos Advogados do Brasil, da presença do doutor Marcelo Avocat, da Associação dos Juízes Federais, com o juiz federal Marcelo Pimenta, do doutor Aurélio Rios, ex-campeão da Taça do Brasil, como bom cruzeirense. A gente não deve nem gerar inveja por aí, falar isso para gerar inveja nos corintianos, né, nos atleticanos, então, coitado. Mas, então, eu declaro encerrado os nossos trabalhos, agradecendo a presença dos nossos funcionários, dos senhores advogados, Está encerrado nosso trabalho.